Então, hoje nós vamos estudar, continuando o nosso estudo de Mateus. Hoje nós vamos estar capítulo 8 até o versículo 13. Então, o primeiro milagre aqui que não é o primeiro milagre de Jesus, tá, gente? O primeiro milagre de Jesus, alguém sabe? Foi a transformação de água em vinho, tá? Só para vocês saberem. Aqui é o primeiro milagre aqui de Mateus, tá? Então, vamos lá. Eu vou ler na minha versão, vocês acompanhem aí. Então, a cura de um leproso. Fala assim: quando Jesus desceu do monte, grande multidão o seguia. Vou imaginando aí a grande multidão que seguia Jesus. Eu fico sempre, quando você lê a palavra, a gente precisa assim, imaginar, né? Isso é meditar na palavra. E eis que um leproso aproximou-se e o adorou, dizendo: Senhor, se quiser, pode me purificar. Tem algumas versões que falam, pode me limpar. E Jesus, estendendo a mão, tocou nele, dizendo: quero sim, fique limpo. Que lindo, né? E no mesmo instante, ele ficou limpo da sua lepra. Então, Jesus lhe disse: olhe, não conte isso a ninguém, mas vá, apresente-se ao sacerdote e faça a oferta que Moisés ordenou, para servir de testemunho ao povo. Então, eu não vou me demorar muito nesse estudo, porque está muito claro, mas eu vou pontuar algumas coisas que eu achei importante aqui, que a gente precisa prestar atenção, e depois a gente já vai partir para o outro estudo da cura do servo de um centurião. Então, o que me chama a atenção nesse estudo? Espero que vocês também abram os olhos para isso. Primeiro, Jesus desceu do monte. Qual monte? Que nós estudamos lá atrás, né? O Sermão do Monte. Então, ele estava lá no Sermão do Monte, ensinando, que vocês já aprenderam nos estudos anteriores, as leis, né, amplificada, a nossa forma de viver, que ele ensina no capítulo 5, 6 e 7. Já decoraram no capítulo 5, 6 e 7? Porque como nós devemos viver? Se ainda não, recomendo vocês decorarem. E aí, quando ele desce do monte, grande multidão seguia. Quem estava aqui no estudo passado, lembra que lá no finalzinho do versículo 28, quando Jesus terminou o Sermão do Monte, as multidões ficavam maravilhadas, atônitas, do modo que ele ensinava, porque elas estavam acostumadas com o ensinamento dos religiosos, que eles, né, só colocavam leis, e Jesus era diferente. Jesus plantava amor, ele ensinava de uma forma diferente, ele ensinava dando exemplos, né, as parábolas, e aquilo encantavam eles. Então essa multidão foi se encantando com Jesus, e claro, não era só isso, né? Jesus era Jesus, né? E essa multidão, fala multidão, então imagina quantas pessoas ali seguindo ele para onde ele ia, e sabiam, né, do poder dele, e buscando a cura, buscando ser curada por ele. E aqui essas pessoas estavam acompanhando, e nessa multidão apareceu um homem. Para quem já conhece a história, né, quem sabe da lepra, antigamente, sabe que era uma doença incurável, que era uma doença que hoje chama hanseníase, uma doença que vai apodrecendo a pele das pessoas. Tem pessoas que estão querendo entrar. Vai apodrecendo a pele, né? Era uma doença que, naquela época, quem descobria que estava com essa doença, ela tinha que se afastar de todo mundo, morar num lugar que chamava leprosário, um lugar mais afastado com outros leprosos. Enfim, era uma pessoa que estava condenada à morte. E quando ela descobria que ela estava com essa doença, ela tinha que ficar falando para as pessoas, anunciando que ela tinha lepra, porque era contagioso. Então, ela não podia se aproximar das pessoas e ainda tinha que falar que ela era leprosa. E, claro, que existia preconceito com essas pessoas, né? Esses dias eu estava pensando, né, com Deus, assim, eu falei, hoje, qual doença que se assemelha à lepra de antigamente, assim, hoje, né? Existem várias doenças hoje no nosso meio. Mas eu creio que uma doença que amedronta muito as pessoas e que a gente ainda não tem cura para todos os tipos é o câncer, né? E ainda, infelizmente, existem pessoas que têm preconceito
sobre essa doença, né? Então, tem cânceres que não têm cura. Graças a Deus, a ciência está muito avançada. Mas eu fico pensando hoje que, né, qual doença seria mais perto, né? Porque realmente as pessoas precisam se afastar para se tratar, enfim, né? E aí esse homem, ele se aproxima de Jesus, olha como que ele se aproxima dele. Ele não fala que ele estava com lepra. Por quê? Porque ele estava meio que ele entrou no meio da multidão. Se ele fala, Senhor, se o senhor quiser, o senhor pode me curar da lepra. Você já pensou se ele falasse isso ali? O povo saía tudo, nossa. E até, talvez daí ele podia morrer no meio das pessoas, porque eles não iam aceitar, né? Que ele estava ali, podia contaminar alguém. A tamanha fé desse homem de poder entrar ali, sabendo que ele podia contaminar as pessoas, mas ele, tanta fé que ele tinha em Jesus, que ele sabia que ele ia ser curado. Isso é fé. E aí, quando ele olhou para Jesus, né, e pediu, se o senhor quiser, o senhor pode me limpar? Jesus falou o que para ele? Mas o que você tem? Jesus perguntou isso? Mas qual a doença que você tem que eu posso te limpar? O que você traz? Não, Jesus não perguntou. Porque, claro, Jesus sabia. Né? Jesus sabe de todas as coisas, não dá para esconder nada de Jesus. Né? Se alguém está fazendo algum pecado aí e acha que, né, tá, não, Jesus sabe de tudo. E aí, o que Jesus falou? Jesus estendeu a mão e tocou nele. Esse ato de tocar no leproso, olha, quem estava com lepra não podia ser tocado, não é? Porque pegava doença. Então, Jesus não hesitou. Então, Jesus já sabia que ele tinha doença e, mesmo assim, ele tocou. Ou seja, ele primeiro, olha que interessante. Então, por isso, quando a gente lê a Bíblia, a gente tem que ler de uma maneira muito devagar, pensando em cada letrinha, isso é meditar, imaginar na época, imaginar o contexto, imaginar a situação, sabe, fazer um filme na sua cabeça, porque é nessa hora que você começa a ter as revelações do Senhor para você, para aplicar na sua vida. E aí eu penso aqui que Jesus tocou nesse homem, porém, ele, antes de curar ele fisicamente, ele curou ele emocionalmente. Por quê? Por que ele curou ele emocionalmente? Porque ele tocou. Ele podia ter falado, está curado, não tocar. Mas quando ele toca, imagine emocionalmente esse homem, como ele estava abalado por saber que ele não que fazer. Aqui não fala quanto tempo ele estava nessa situação, mas provavelmente muito tempo. Então, estava longe da família, longe das pessoas que ele amava. Imagina emocionalmente como ele não estava arrasado. E quando Jesus toca, ele deve ter pensado: meu Deus, Jesus me tocou. Ele não me desprezou. Ele fez esse ato. Então, emocionalmente para ele foi a cura ali já, o fato de tocar. E claro, a cura física que foi imediata. Então, muitas vezes a gente às vezes o que a gente pode aplicar essa pequena parte aqui na nossa vida? Que Jesus, ele muitas vezes, ele toca no nosso coração, nas nossas emoções, ele cura as nossas emoções. E muitas vezes a gente, às vezes, não busca Jesus para curar nossas emoções. A gente busca atalhos, a gente busca no mundo, a gente busca técnicas, a gente busca o que você ouvir que funciona para o seu problema emocional, para a sua depressão, para a sua tristeza. Você está indo atrás. Você está indo, aquilo funciona, aquela mandinga funciona, aquela terapia holística lá que põe as mãos em cima e fica, funciona, estou indo, eu estou indo. Muitas pessoas, né, não pensam assim, não fazem isso. Elas vão buscar em lugares que elas já ouviram dizer que faz bem, que vai curar, que vai colocar as suas emoções em ordem. E elas esquecem que quem cura mesmo é Jesus. É Ele quem cura. E Ele está tão disponível como Ele estava aqui. Porque o que ele respondeu para esse homem? Quero sim. Olha que lindo. Quero. Ele só pediu para Jesus, se o Senhor quiser, o Senhor me purifica. E Jesus falou, quero. Então, muitas vezes, nós não buscamos, em primeiro lugar, Jesus para nos curarmos. A gente busca em outras coisas.
E tem infelizmente, né, existe muitas, hoje, opções aí, né, no mundo, no humanismo, principalmente, oferecendo curas emocionais, sem olhar para a parte espiritual. E é o que eu sempre falo, e é o meu posicionamento, que a cura, sim, ela vem da ciência, porque Deus usa o médico, Deus usa a medicação, só que a gente não pode separar da parte espiritual. Então, qualquer cura que você vá buscar na parte emocional precisa ter a espiritual. Não dá para dividir, porque nós somos corpo, alma e espírito, e nós somos espírito, e nós temos que andar no espírito. Tá? Então, esse estudo nos mostra muito sobre isso. Continuando aqui, eu não quero me estender muito, então Jesus falou, sim, eu quero, fique limpo na hora, imediatamente. Né? Jesus já respondeu, olha que maravilhoso. E aí, o que Jesus fala? No mesmo instante, ele ficou limpo. E aí, Jesus dá um recado para ele, peraí, só faz o seguinte, não conte para ninguém. Primeiro, Jesus não expôs ele, né? Jesus não falou, o que você tem, ou você não, está curado da lepra. Não, Jesus só tocou e nem perguntou o que ele tinha, não expôs ele no meio, porque sabia que ele podia ser ali, estar inchado. E aí ele recomendou para que ele não deu, se Jesus não expôs ele, ele também não era para se expor. Talvez Jesus pensou por ele, as pessoas não acreditarem na cura, ainda rejeitarem ele. Eu não sei o motivo, né, que Jesus pediu para ele não contar para ninguém, ou se Jesus não queria que as pessoas também soubessem que ele que fez aquilo. Eu não sei os motivos, né? Tem umas linhas que falam, porque Jesus não queria que falassem dele, não queria se expor, porque ele já estava sendo perseguido. Enfim, mas eu creio que Jesus queria poupar ele também, né, dessa exposição. E o que eu tiro desse estudo aqui, nessa passagem? Que muitas vezes nós, às vezes, recebemos curas que nós estamos pedindo a Deus, e que às vezes a gente não pode expor também. A gente tem que saber na hora certa de expor, não é? Porque a gente sai, às vezes, contando para as pessoas e muitas pessoas não entendem. Às vezes a gente está num processo de cura, de busca, e a gente acaba que falando demais, se expondo demais, isso pode nos prejudicar. Então a gente precisa ter discernimento. Então tudo tem que levar para Deus. Quando Deus permitir que você possa expor a sua cura, expor o que Deus está fazendo na sua vida, você vai fazer na hora certa. Não é? E outro ensinamento muito importante que eu tiro desse texto é também, muitas vezes, aqui no meio dessa multidão, com certeza tinha muita gente querendo cura em alguma área, atrás de Jesus para ser curado. Com certeza, era uma multidão, imagina quanta gente que estava ali esperando a sua vez de ser curado. E esse homem chegou e foi curado. Então, muitas vezes, nós estamos buscando uma cura em alguma área e a gente, às vezes, está ajudando pessoas também a receber cura. Eu vou colocar agora a minha história aqui, bem brevemente, para vocês. Eu ajudo muitas pessoas, né, na parte emocional, todo mundo sabe que sou terapeuta, e graças a Deus, Deus me deu esse dom, e eu honro a Deus todos os dias por Ele me usar, e eu tenho ajudado muitas pessoas. E eu honro a Deus, eu glorifico a Deus quando as pessoas realmente se libertam, se curam na parte emocional e às vezes até física, né? Porque a emoção tem tudo a ver com físico. E tem áreas da minha vida que eu estou buscando cura há muitos e muitos anos, fisicamente também, né? Na parte da família e fisicamente também. E eu vejo tanta gente ser curada e às vezes eu falo com Deus, Deus, e a minha cura? Quando vai vir? Sabe? Eu tenho fé que eu vou ser curada. Eu tenho fé. Só que é os mistérios de Deus. Então, eu preciso entender que, às vezes, a cura minha tem que esperar um pouco. E eu tenho que glorificar a cura do meu irmão, que está tendo primeiro do que eu.
E isso realmente a beleza do Evangelho, né? Que a gente precisa entender que é tudo sobre a vontade do Pai, não sobre a nossa vontade. E nós nos submetermos a isso. E aí eu já entro assim um pouquinho da questão da honra. Isso é honrar o Pai. É saber que Ele é o dono de tudo, sabe de tudo, que Ele que nos formou, que Ele já tem um propósito na nossa vida e que tudo que nós vivemos, nós passamos, está no controle do nosso Senhor. Então, para Ele são todas as coisas, a honra é para Ele, é tudo para Ele. O que eu preciso fazer? Enquanto eu estiver aqui, seguir o relacionamento com Ele, entender quem Deus é, entender quem eu sou, obedecer, andar em honra e focar na santidade para ter a vida eterna. Se eu vou ser curada ou não, não cabe a mim questionar Deus, porque Ele é Deus, Ele é o meu Pai. Então, não é porque eu não recebi cura em certas áreas e que eu vejo tanta gente sendo curada na frente que eu tenho o direito de mirar, de ficar brava com Deus, de brigar com Deus, de ficar com raiva de Deus, que tem muita gente que age assim. Ai, Deus, mas por que, né, que está acontecendo isso comigo? Eu não mereço. E aí se revolta com Deus. E aí a gente desonra a Deus. Está claro até aqui? Então, esse estudo é muito assim, tem muitas coisas que a gente pode extrair desse estudo, muita coisa mesmo. Mas eu vou finalizar ele aqui para a gente seguir em frente e falar sobre honra, que é um tema que eu gosto muito de falar sobre honra, e é uma das bases que nós precisamos andar, porque até anotem isso que eu vou falar agora, vocês estão com caneta aí. Nós temos que ter um posicionamento, nós temos que andar em um posicionamento. Qual é o nosso posicionamento que nós devemos andar? No espírito e um posicionamento de filha. Isso vai depender de quem você entender de quem você é. Então, eu sou filha de um Deus que me formou e que já tem tudo planejado para minha vida, que nem um cabelo meu cai, nem um fio sem ele permitir. Então, esse posicionamento de filha tem que estar muito claro na minha vida, que eu sei quem eu sou. Eu não sou mais e não sou menos do que filha do meu pai. Em cima desse posicionamento, eu preciso andar em honra, porque é isso que me define. Dentro do meu posicionamento, eu preciso andar em honra. Porque quando eu não ando em honra, eu ando em desonra. Nós vamos ver sobre honra aqui no próximo estudo. E quando eu não, se eu estou andando em honra, eu colho bênçãos. E se eu estou andando em desonra, eu colho maldição. E agora, assim, só antecipando um pouquinho para não perder esse raciocínio, André, mas como eu sei quando eu estou andando em desonra? Será que eu estou andando em desonra? Como eu sei? Simples. Você olha pelos frutos da pessoa. Quando você olha para a pessoa e ela não está gerando frutos, porque tem alguma coisa lá atrás que está acontecendo que não está gerando frutos. Porque você só vê uma pessoa que gera frutos, porque a árvore, para ela dar frutos, ela tem que ter uma raiz boa. Então, se lá na raiz tem alguma coisa, ou a raiz quebrada, ou apodreceu, ou alguma coisa aconteceu, não vai dar frutos bons, vai dar frutos ruins ou nem vai dar frutos, não é? Então, o que a gente precisa? A gente precisa olhar para os frutos. Então, se a pessoa não está dando frutos, aí a gente. Ai, mas que frutos? Em várias áreas da vida: emocional, relacional, financeira, saúde física. Tem vários frutos que você olha para a vida da pessoa. Todas as áreas têm que estar prosperando. Então, tem desonra. E a gente tem que procurar a raiz dessas desonras e tratar isso. Quem trata? Jesus. Tudo é Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus por isso. Então, quando a gente
segue Jesus, a gente deixa Jesus entrar na nossa vida, ele faz uma renovação em nós, né? Ele muda, né? E tudo que a gente faz, tudo que a gente, os ambientes, os relacionamentos, tudo que a gente vai fazer tem que expressar, vai expressar automaticamente Jesus. Automaticamente Jesus. Então, eu não preciso falar que eu tenho Jesus, as pessoas vão entender, elas vão ver através dos meus comportamentos. Isso é muito importante. Então, quando nós buscamos Jesus, como esse homem que buscou Jesus, com a fé que ele tinha, que Jesus podia curá-lo, Jesus curou. Então, aí eu caio na questão da fé, só da fé. A gente, muitas vezes, não tem fé. A gente duvida das coisas, a gente fica duvidando. Mas será mesmo que Jesus vai me curar? Mas será mesmo que eu vou ser curado? Mas será mesmo? E aí é onde eu volto a falar. A gente vai buscar em lugares que a gente ouviu falar que funciona. E vai se iludindo. Né? Esses tempos atrás, eu recebi uma menina, a vida dela foi totalmente destruída emocionalmente, porque ela foi buscar cura emocional num monte de terapias aí holísticas que enganaram ela, e no final ela foi. Eram umas terapias que faziam com que ela decidisse as coisas. Eu não vou citar nomes, né? Eu sei que ela teve nossa, uma perda financeira assim lastimável. Ela veio destruída emocionalmente, né? Então, cuidado com essas terapias aí que prometem cura em Jesus, tá, gente? Somente nele. Vamos seguir em frente agora. Então, a gente vai agora ler sobre a cura do servo de um centurião. Então, vamos lá. Versículo 5. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, depois no final, quem quiser fazer pergunta, tá? Eu vou deixar para o final, tá bom? Tendo Jesus entrando em Cafarnaum, um centurião, para quem não sabe, é um guarda do alto escalão de Roma, tá? Se aproximou dele, implorando, imagina, né? Devia estar desesperado, porque quando você implora, que você já está assim, desesperado. Senhor, o meu servo está na minha casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. E Jesus lhe disse: o que Jesus lhe disse? Eu vou curá-lo. Então, de novo aqui, né? Mais um homem aproximou-se de Jesus, contou, né, o que estava acontecendo, não era nem com ele, era com a pessoa, um servo dele, servo é um empregado, para vocês entenderem, né? Uma pessoa que estava cuidava dele, enfim. E ele só falou isso para Jesus. O Senhor, imagina o apavoramento dele, né? O Senhor, meu servo está na minha casa, paralítico, sofrendo horrivelmente. Só isso, bastou. Bastou. Ele fez uma campanha de oração? O que ele fez? Nada, ele só pediu. E Jesus disse: eu vou lá. Ele fala que vai lá na casa do centurião curá-lo. Então, a primeira coisa aqui, Jesus estava disponível para curar. E aí eu falo para vocês que Jesus está todos os dias disponível para curar vocês, para nos curar, todo dia. A gente que não percebe essa disposição de Jesus, a gente que despreza essa disposição de Jesus, a gente que não olha para essa disposição de Jesus, a gente não busca essa disposição de Jesus, a gente não vai para a cruz fazer isso todos os dias. Então, o problema é Jesus, que não cura? O problema somos nós, que não buscamos, que não mergulhamos, que não estamos no relacionamento com Ele. Vamos lá, continuando. Eu vou lá curá-lo. Mas o centurião respondeu. Olha que bonita essa parte. Senhor, não sou digno de recebê-lo em minha casa, mas apenas mande uma palavra, uma, e o meu servo será curado. Olha a fé aqui. Olha que fé. Porque também, aí ele falou dele, eu também sou homem sujeito à autoridade. Tenho soldados as minhas ordens e digo a este, vá, ele vá, e ao outro eu falo, venha, ele vem, e ao meu servo eu faço isso, ele faz. Vou explicar essa parte, depois eu continuo. O que aconteceu aqui, gente? Olha só a profundidade. Esse centurião,
centurião romano, um guarda de alto escalão. Os romanos, não se davam com os judeus, não é? Tanto é, eles assim, os judeus para lá, os romanos para cá, eles não, os deuses dos romanos não eram os deuses dos judeus, né, que é Deus, então eles não se entrosavam, não entendiam muito bem. Só que esse homem, por ser romano, ele deve ter ouvido falar de Jesus. E aqui ele foi buscar Jesus para curar esse homem, né? Esse servo dele, e ele, olha só a autoridade. Esse centurião era autoridade, não era? Era um guarda de alto escalão. Mas ele olha para Jesus, que era um judeu, ali no meio do povo, mas ele olha a autoridade espiritual de Jesus. Então ele olha para isso. Ele não quer saber o que Jesus fazia. Ele era amigo de Jesus? Não. Ele conhecia Jesus? Não. Ele não sabia nada de Jesus. Ele deve ter ouvido falar, claro, senão ele não tinha ido. Mas ele reconheceu a autoridade que Jesus carregava. E esse centurião, ele carregava a autoridade, ele também carregava uma autoridade, mas era uma autoridade o quê? É uma autoridade humana, ali, de guarda, de soldado, terrena. Só que ele reconheceu a autoridade espiritual de Jesus. E por isso que ele falou isso. Uma palavra sua. Porque quando você se coloca diante de autoridades, vamos colocar aqui autoridades. Quem são as autoridades que nós temos acima de nós? Os nossos governantes são autoridades, não é? Quem mais? Os nossos pais são autoridades. Né? A gente tem pessoas, às vezes, que nossos, às vezes, professores, nossos pastores, são autoridades. Nos seus, cada um no seu lugar, né? E esse homem, esse guarda, ele era uma autoridade, mas nem por isso ele deixou de olhar para Jesus como também uma autoridade. Só que ele entendeu que era um outro tipo de autoridade. E mesmo sendo romano. Olha só, então, quanto que esse homem honrou Jesus. Olha a honra que ele levou a Jesus. E aí ele fala, né? Ele deu esse exemplo também de que ele, como centurião e como guarda, como um guarda de alto escalão, ele tinha também os que vinham abaixo dele. Então, vamos falar em hierarquia agora aqui. Então, em hierarquia, esse centurião, ele tinha lá o seu posicionamento, lá e abaixo dele ele tinha os soldados que lhe davam a ordem, eles iam, o servo que ele falava fazia. Então, ele se comparou. Ele também tinha uma autoridade. Só que ele, pela hierarquia aqui espiritual, Jesus era maior que ele. E ele reconheceu essa autoridade espiritual. Ele se colocou como abaixo de Jesus. E olha o que Jesus responde para ele. Quando Jesus percebe nesse homem, que era um homem judeu, né, nem era um homem convertido, olha só, se esse homem nem era convertido, reconheceu, deu a honra a Jesus, né, reconheceu sua autoridade, imagina nós que somos convertidos. Como que nós não temos que reconhecer e honrar a Deus e honrar Jesus? E olha o que Jesus respondeu para ele. Ao ouvir isso, Jesus ficou admirado. Meu Deus. Você já pensou Jesus ficar admirado por você, por alguma coisa que você faz? Que maravilha! Que maravilha, que emoção. Jesus olhar para você e falar, olha, parabéns que você está fazendo. Por isso que todos os dias eu peço para Jesus ter misericórdia. Peço para ele todas as coisas que eu faço. Eu peço que Jesus tenha misericórdia, porque eu quero o quê? Eu quero agradar a Jesus nos meus comportamentos, nos meus pensamentos. E é difícil, né? Porque nós estamos num mundo que sempre está nos engolindo ali, né? Com muitas coisas, pessoas, coisas que fazem a gente sair, né? Muitas vezes do nosso posicionamento que nós devemos ter. Mas quando eu lembro dessa passagem que Jesus foi admirado, eu quero
sempre tirar, arrancar essa admiração de Jesus por mim. Eu luto por isso todos os dias, e você também deve lutar por isso. E Jesus disse aos que acompanhavam, não falou, o homem deve ter ouvido, mas ele falou disse aos que acompanhavam, para as pessoas que estavam ali vendo essa situação. Em verdade lhes digo que nem mesmo em Israel encontrei fé como essa. Porque ele quis dizer assim, nem dentro das pessoas convertidas ali que me seguem, encontrei uma fé como essa. E digo a vocês que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugar à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Mas, sempre tem um mas, né, gente? Mas os filhos do reino serão lançados fora. Olha que forte isso aqui. O que está querendo dizer? Que muitos, é o que nós estudamos lá no passado, né? Muitos, os falsos profetas, muitos vão falar, ai, mas eu expulsei demônio, ah, porque eu converti, ah, é porque eu falava no teu nome. O que Deus vai responder no dia do julgamento? Afasta-se de mim, eu nunca te conheci. Esses são os falsos profetas. E aqui, de novo, Jesus está falando a mesma coisa, né? Só que numa outra forma. Ele está falando que muitos virão de lá, de cá, do norte e do sul, e vão tomar lugar à mesa, se dizer que são convertidos, são evangélicos, são cristãos, são isso, são aquilo, né? Mas os filhos do reino serão lançados para fora. Ou seja, será que realmente é conversão, é da boca para fora, né? Serão lançados para fora nas trevas, misericórdia. E ali haverá choro e ranger de dentes. Pai, nos livra disso, Senhor, em nome de Jesus. Que nós possamos andarmos nas suas pisadas, Pai, através da sua sabedoria, do seu conhecimento aqui, para nos livrar desse dia, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E então Jesus disse ao centurião, agora ele vira para o centurião. Antes ele olhou para as pessoas, deve ter falado, né? E o pessoal imaginando, todo mundo, né? Nossa. E aí ele vira para o centurião e diz: vá e seja feito conforme você crê. E naquela mesma hora, não foi no dia depois, o servo do centurião foi curado. Gente, é lindo, não é? Jesus, gente, olha uma coisa aqui. Jesus é o mesmo ontem, Jesus é o mesmo hoje, Jesus não mudou, ele continua curando. O que nos falta? Mais fé, entender, andar mais com ele profundamente, relacionamento, buscar a ele acima de todas as coisas. E aqui, para resumir todo esse estudo, a palavrinha honra entra muito aqui, como eu falei. Honra é a palavra que está é um dos estudos que mais se fala em honra. Mais se fala em honra. E tem 3 chaves que eu quero trazer para vocês aqui, dentro dessa honra, que a gente precisa prestar atenção. 3 chaves, tá? Antes das chaves, deixa eu falar uma coisa. Que honra, quando você fala em honrar as pessoas, a gente tem um conceito, às vezes, errado de honra. Né? Quando a gente fala, o que você entende sobre honra? As pessoas já falam, honra é ter respeito por alguém, admirar alguém, não é? Reconhecer que aquela pessoa, né, realmente ela está acima, né, num nível superior a mim. Mais ou menos é isso que a gente entende por honra. Então, eu devo honrar aquela pessoa, porque é uma pessoa que merece respeito. Mais ou menos é isso, não é? Então, só que honra, gente, a gente tem que tomar muito cuidado, que muitas vezes a gente honra as pessoas através do nosso emocional. Ou seja, às vezes você olha a pessoa que te trata bem, que te paparica, que te bajula, que faz coisas boas para você, você olha, aquela pessoa está fazendo, né, para mim, é uma pessoa legal, uma pessoa que cuida de mim, uma pessoa que fala coisas bonitas para mim, uma pessoa que trata eu bem, então eu vou honrar essa pessoa. Ela merece um lugar de honra na minha vida. Gente, isso não é honra. Por quê? Porque honra não é emocional.
É uma coisa que honra não é emocional. Nós não podemos, através dos nossos, o que a gente acha que honra é, tá? Não, então o que que é honra, Andréia? Honra é o que Deus diz que é. Honra é o que Deus diz que é. Não é o que eu penso, não é o que eu sinto, não é o que eu vejo, e sim o que Deus diz na palavra. E aí eu pergunto, como saber o que Deus diz na palavra? Que é honra. Por isso que temos que ler a Bíblia. Porque Deus diz em várias e várias passagens o que é honra na palavra. E por isso que a gente tem. Vou dar um exemplo de uma passagem que Deus fala de honra na palavra, que é bem conhecida por vocês. Está lá em Deuteronômios 5,16. Honrar teu pai e tua mãe, não é? É uma ordem que Deus está dando ali. Honre teu pai e tua mãe para que vá bem na vida e tenha vida longa. Então, ali já é uma que Deus está mandando dizer, é um mandamento. E aí eu pego no pé de muita gente agora, na hora que eu levanto essa questão, né? Porque tem muita gente que não honra pai e mãe. Ai, mas é porque eu não tenho como honrar meu pai e minha mãe. Eu não tenho como honrar você, uma mãe narcisista. Eu não tenho como honrar um pai que me abandonou. Como que você quer que eu honre um pai que me maltratou, que deixou faltar provisão, amor, carinho, proteção, tarará, 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 tarará. Eu sei, é difícil. Eu tenho certeza que muitas pessoas que estão aqui hoje nesse estudo, estão na live, talvez muitas pessoas não tiveram os pais que deveriam ter. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês. Os pais que nós tivemos, que nós temos, né, que muitos aqui talvez já tenham morrido, quem que escolheu? Quem que escolheu seu pai, sua mãe? Foi Deus? E se Deus escolheu o seu pai e sua mãe, o que Deus já sabia, tudo que ia acontecer. Então, honra, quando a gente fala em honrar a Deus, que é um mandamento, honrar a Deus, né, sobre todas as coisas, que é um mandamento. Eu preciso aceitar o que Deus me deu. Eu preciso aceitar. E se eu preciso aceitar, isso é honrar. Porque existe, se Deus escolheu meu pai e minha mãe, e eles estão eles são no mundo espiritual, eles são uma autoridade sobre nós, porque nós sempre vamos estar abaixo dos nossos pais, sempre. Nós nunca vamos estar assim. Mesmo que se forem os pais piores que eu tenho na vida, você está abaixo. Então existe uma hierarquia espiritual. Como esse centurião viu que tinha uma hierarquia espiritual acima dele, por mais bam que ele fosse ali naquele lugar, ele entendeu que Jesus tinha, estava acima dele espiritualmente e ele honrou isso. Então a gente tem que entender que os nossos pais, no mundo espiritual, eles têm uma autoridade acima de nós. Então, se nós desonrarmos os nossos pais, nós vamos estar passando por cima dessa hierarquia e, portanto, nós vamos estar em desonra. Então, honrar pai e mãe não quer dizer que eu preciso amar. Se eles não te deram provisão, amor, carinho, que eles teriam que ter feito. E o que eles teriam que ter feito por você, eles vão ter que acertar conta com Deus. Esse é um problema deles com Deus, porque Deus vai chamar eles. O que você fez com os filhos que eu te dei? Você não cuidou, você não deu atenção, enfim, maltratou. Esse não é problema meu. Eu tenho que honrar o quê? O que Deus me deu. Isso é honra. E se ele fala na palavra que eu preciso honrar pai e mãe, eu preciso honrar pai e mãe. Por que eu tenho que honrar pai e mãe? Porque sim. Porque Deus manda fazer isso. Tá vendo como honra não pode ser emocional? Então, e aí você fala, aí muitas pessoas falam assim, meu Deus, mas como? Meu pai me maltratou, minha mãe me maltratou, eu não consigo, eu não, né?
Eu sei que é difícil. E aí, aonde que nós vamos buscar, aonde nós vamos buscar socorro? Aonde o centurião buscou socorro para a cura do seu servo? Em Jesus. É nele que nós vamos buscar essa, para nos ajudar a nós mantermos esse posicionamento, né, de honra. Então, é na cruz que nós vamos levar as nossas dores, nosso perdão aos nossos pais. É na cruz, é através da cruz, dando, né, esse fardo pesado que nós carregamos, talvez, né, de decepções, de dores e coisas que nós passamos com os pais, é na cruz. E assim também como dívidas emocionais que nós carregamos, porque quem teve uma infância com muitos problemas emocionais, passou por muitas dificuldades, traumas, né? Que a maioria dos traumas são feitos lá na infância, a gente carrega, a gente cresce com muitas dívidas emocionais. A gente cresce assim com boletinhos que foi feito lá, dívidas que foram feitas pelos nossos pais ou por pessoas significantes, que a gente chama, que são pessoas que cuidaram de nós, que nos feriram, que nos machucaram, que nos abusaram de nós, tanto fisicamente como emocionalmente. Aí você cresce com essa dívida, com um monte de buraquinho. E aí você traz essa dívida e na tua vida você traz o boletinho para alguém pagar para você essa dívida que fizeram lá atrás. Eu não quero me estender muito nesse assunto, que é bem complexo, mas só para vocês entenderem. Ninguém vai pagar sua dívida emocional. Ninguém. E aí, muitas vezes, a dívida que você carrega lá dos seus pais, você traz para sua vida, aí você quer que o seu marido pague a dívida, ou a sua família pague a dívida, alguém vai pagar a dívida. Ou a dívida que você traz lá de outras coisas que você viveu, você traz para alguém pagar essa dívida. E essa dívida, ela vem com juros ainda, né? Juros sobre juros. Sabe aqueles juros compostos? Quem já entrou em dívida de banco sabe que é juro composto, né? Então, essa dívida, ela cresce e você vem trazendo. Só que ninguém tem condições de pagar a sua dívida. E aí esse peso vai ficando em você, e você vai se sentindo cada vez mais pesado, e vem as amarguras. Tá vendo de onde vem as raízes de amargura? Vem dessas dívidas que você carrega. Então a gente precisa curar essas dívidas de emocionais, de raiz de amargura e iniquidade. Além de tudo isso, tem as dívidas ainda de heranças de pecados que nós herdamos. Porque pecado, gente, é hereditário. E a gente acaba carregando pecados não confessados, né? A gente também carrega isso. Então, junta tudo isso, misericórdia, se nós não tivermos Jesus na nossa vida, andando com Jesus, realmente não tem como. Por isso que muita gente está doente. Muita gente está. Você conversa com as pessoas, está todo mundo doido. Ai, mas eu estou na igreja e estou passando por um monte de provação. Eu sei. Só que muitas vezes você está na igreja buscando a Deus, buscando, só que também você não vai lá tratar dessas raízes dessas dívidas emocionais. Tem que tratar, que está tudo registrado no seu inconsciente. Então tem que tratar do emocional da alma, porque a alma registra tudo lá que você viveu. Então também tem que cuidar dessa parte, mas sem esquecer que quem cura de verdade é Jesus. Nós hoje vimos aqui na prática que quem cura é Jesus. E ele cura. Quando a gente entende e se posiciona e entende que nós precisamos honrar Deus sobre todas as coisas, honrar as pessoas que estão acima de nós. Quando a gente entende esse posicionamento em honra, e honra a palavra vai dizer também que não é só os pais e as pessoas, é honra, a gente tem que honrar a todos. A palavra diz honra a todos. Então, se eu não estou honrando alguém, eu estou em desonra. E quando eu estou em desonra, eu eu sou assim, alvo, né, para um monte de coisa acontecendo na minha vida. Um monte de área da minha vida não ir bem, porque eu tenho desonra.
Então, qual que é o objetivo? É a gente buscar andar em honra. É assim, principalmente é uma das bases para a gente se manter realmente buscando a santificação, tá? Então, recapitulando, honra não é o que a gente acha que é. Honra é o que Deus diz que é. O centurião reconheceu a autoridade de Jesus, né, com uma posição de fé. Então, o que nós temos que ter? Fé, com a atitude, né, que ele expressou em palavras, né? E, e a gente também não pode, recapitulando agora, a gente não pode pensar que honra é sobre o nosso senso de justiça. A gente só dá honra para quem merece honra. Não é. Isso é um senso de justiça própria que nós precisamos eliminar. Isso é do inferno. Quando você começa a julgar as pessoas com o seu senso de justiça, com a sua régua, não, mas eu não posso honrar aquela pessoa porque ela me fez isso, 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 eu não posso. Você cai na desonra. Então, nós temos que entender que o que Deus diz que é honra. Então, se diz que Deus diz que é honra, você tem que entender, né? E isso que é, assim, maravilhoso no mundo espiritual, né? Para que tudo isso? Para que nós temos que andar em honra? Para nós termos o quê? Vida abundante, vida longa, né? E ensinar as nossas gerações, né? Aos nossos filhos a também ter honra. E ser uma filha honrosa, tá? Eu trouxe aqui o que quer dizer honra em latim, só por curiosidade para vocês. Honra em latim quer dizer distinguir. Honra em hebraico chama kabed, quer dizer reconhecer o peso de uma pessoa, sua autoridade. Então, aqui Jesus falava em hebraico, né? Então, esse centurião, ele reconheceu o peso de Jesus e sua autoridade. Então, ele honrou Jesus, né? Trouxe algumas anotações para vocês. A honra, ela é um antídoto, gente. Anota isso aí. A honra é o antídoto para a falta de posição. Então, se eu estou bem posicionada, se eu sei quem eu sou, se eu sei quem Deus é, eu vou honrá-lo. Porque quando eu entendo quem Deus é, e quanto Ele me ama, e quanto Ele é tudo para mim, eu vou honrar Ele. Então, quem crê que precisa de Jesus está predisposto a honrar a Jesus. E aí eu falei para vocês das chaves, né? Qual as chaves, uma das chaves importantes aqui que a gente viu no texto de honra? Primeira chave, a fé. Sem fé, é impossível, né? Por que muita gente não consegue honrar a Deus, não consegue honrar? Porque não crê na Bíblia. Nem lê a Bíblia, como que vai crer? Como que eu vou crer numa coisa que eu nunca li? Quantas aqui nunca leram essa passagem? Quantos anos, né? Nunca leu essa passagem, ou leu e não entendeu, não buscou entender. Então a gente não pode, isso é fé, né? E fé em saber que Deus sabe tudo sobre nós, Deus tem tudo determinado, Deus sabe de todas as coisas, e eu tenho que ter essa fé que Ele vai fazer na hora que Ele quiser, no momento que Ele quiser, a vontade dEle. Isso é fé. Então, se eu não estou curada ainda, que já faz mais de 10 anos que eu busco a minha cura, para quem está curioso saber, eu tenho extracístole, um problema no coração, um tipo de uma arritmia, tá? Que ninguém descobre por quê. E eu creio que um dia Deus vai me curar. E eu tô tranquila, eu tenho fé. E se ele não curar? Tá tudo bem. Eu sou filha dele, ele que me criou, ele sabe do dia e a hora que eu vou partir. Então tá tudo bem, mas eu busco a cura, porque é ruim, né? É desconfortável isso, né? Às vezes eu tô aqui com vocês, eu sinto a exercício, mas eu sei lidar com isso muito bem. Tem mais curas na minha família que eu peço cura também. Mas eu creio que no momento certo Deus vai agir. Então, gente, a fé é uma das chaves, tá? Então a gente não pode honrar as pessoas, buscar, por exemplo, honrar pai e mãe, e tem algumas linhas aí de terapias que
trabalho, honrar pai e mãe, eles pegaram, recortaram a Bíblia, eles aplicam esse conceito lá de honrar pai e mãe para a cura de todos os males. Cuidado, tá? Cuidado. Então, assim, honrar pai e mãe, a gente precisa porque Deus nos manda. É um mandamento. E nós não podemos honrar pai e mãe por uma motivação e uma recompensa de que a minha vida vai bem. Ah, então tá, então se a palavra diz que tem que honrar pai, tá bom, eu vou honrar porque, né? Então, senão eu não vou ter vida longa, não vou prosperar, então tá bom, eu vou honrar. Não é assim, gente. Honrar pai e mãe não pode ter essa motivação. Tem que ser o quê? Uma motivação genuína. Uma motivação de saber que eu primeiro honro a Deus. Porque se eu não honro a Deus, em primeiro lugar, eu não honro ninguém. Então, se eu quero honrar meu pai e minha mãe, primeiro eu tenho que honrar a Deus. Ele é primeiro. Tá? A outra chave que eu quero trazer para vocês é a chave da humildade. Peraí, quer passar um pouquinho, uns minutinhos, tá, gente? Estamos terminando. A humildade, ela também é uma chave aqui nesse estudo, porque o centurião, o que ele foi? Ele foi humilde? Claro que ele foi humilde, não é? Ele foi humilde. E a humildade, essa é uma frase, precisa anotar. A humildade, ela precede a honra. Isso é o que está na Bíblia. A humildade, ela precede. O que é preceder? Vir antes da honra. Então, quando nós somos humildes, como esse centurião foi, ele foi humilde em chegar em Jesus, apesar da patente que ele ocupava, do poder que ele tinha, só que ele chegou em frente de Jesus e foi humilde. E ainda falou: Senhor, eu não sou digno de receber o Senhor na minha casa. Olha a humildade desse homem. De reconhecer quem ele era, de reconhecer quem Jesus era. Então, nós precisamos ter humildade. Então, se eu honro meus pais, que são a minha aliança de sangue, se eu honro eles e entendo que Deus que escolheu meus pais, mas por que foram pais? Não sei, eu não quero saber, só sei que Deus escolheu e está escolhido. Então, por eles terem essa aliança de sangue, eles estão numa hierarquia, eles estão espiritualmente estão acima de mim. Então, essa aliança está protegida, né, no mundo espiritual. Eu preciso honrar, né? E a terceira chave é o pecado. O centurião aqui, ele não tinha nenhum senso de justiça própria. Ele não olhou para a vida de Jesus, ele não sabia quem Jesus era, né? Ele não olhou para suas emoções, ele não olhou para nada disso, né? Ele simplesmente foi atrás de Jesus, pediu para Jesus curar, entendeu que Jesus era muito mais na hierarquia maior que ele no mundo espiritual, foi humilde, pediu, e por isso que Jesus se maravilhou dele pela posição que ele ocupava, pela humildade dele de não falar que ele não precisava nem ir lá, pela fé que ele teve. Tá vendo as chaves aí? Não questionou Jesus em nenhum momento, né? E teve fé, né? Então, quando a gente... Por que fala que a terceira chave é o pecado? Porque quando nós temos o senso de justiça própria nas coisas que nos magoam, nas pessoas que nos magoam e nos deixam irados, e a gente acaba se rebelando, ficando com raiva, né? E aí não quer perdoar, a pessoa te magoou, você vai lá e fica remoendo aquilo e não perdoa a pessoa, você entra no teu orgulho, né, no teu eu, isso tudo é justiça própria, isso gera em você o orgulho, a rebeldia. E a rebeldia é feitiçaria, tá, gente? Ela entra dentro do contexto de feitiçaria. Então, quando você cultiva tudo isso, você está pecando, você está em pecado, né? Quando você não busca santificação, você está pecando de alguma maneira. Então, por isso que o pecado é uma das outras chaves. E também a questão, como eu falei, da herança genética, né? Porque o pecado é uma doença genética hereditária. Vou dar um exemplo. Se seus pais foram desonrosos lá atrás, né?
com você, você herdou esse pecado deles. Porque eles deviam honrar você também. Eles deviam proteger, cuidar. Eles não fizeram isso. Eles vão se ver com Deus. Mas eles pecaram. E você herda isso. E eles talvez foram assim porque os pais deles também não honraram eles, não cuidaram. Então, sabe, e a palavra diz que a iniquidade dos pais dos filhos, né, vai cair pelos filhos por gerações. Isso está lá na palavra. Então, esse pecado de não honrar, né, não cuidar os filhos, vem vindo. E aí cai sobre você esse pecado e você também não vai honrar seus pais. Entende como uma bola de neve? É uma bola de neve. Então, seus pais desonraram, foram desonrosos com você, você herdou esse pecado, a desonra é uma maldição, é fruto de um pecado, e pecado não prescreve. Pecado, ele é, aonde que ele é liberto, o pecado? Aonde que a gente coloca o pecado? Na cruz. Quando você não levar o pecado para confessar, confissão de pecados, ele está lá. E ele abre portas, por isso que a gente fala que a honra, ela abre portas para o pecado, ela abre brechas para o pecado. Então, o pecado, ele abre portas, o pecado abre portas para o inimigo entrar e vir destruir, roubar e matar as coisas da sua vida, tá? E a dívida, a gente paga onde? O pecado a gente confessa onde? Na cruz. Na cruz. É lá que está tudo que nós precisamos, né? Então é lá que nós vamos orar, né? Levar a palavra, toda a maldição, né? Que a gente ouviu muitas vezes, levar tudo na cruz. Todas as nossas dívidas emocionais, tudo a gente tem que levar para a cruz. Porque lá que ele vai sarar todas as nossas dívidas emocionais, nossas dores, nossas decepções, esses pecados que nós herdamos, é tudo lá, tá? Então, gente, resumindo aqui, então, esse estudo, que nós estamos finalizando, o que nós precisamos fazer? Mediante a esse estudo aqui, que está muito, assim, muito claro, né? Já abre para você, Antonieta. Nós precisamos andar em honra. Nós precisamos honrar a Deus sobre todas as coisas, entender que Deus é Deus, saber da sua infinita misericórdia, obedecer, andar em obediência. Quer ver uma coisa agora? Eu vou cutucar vocês aí, tá? Para vocês dormir com essa. Quer ver uma coisa que é honrar a Deus? É o dízimo. É uma honra. Por quê? Nós já falamos de estudos passados sobre o dízimo, né? E aí eu não vou entrar quanto é que dá, isso aí é outro, a gente já estudou sobre isso. O dízimo é uma forma de honrar, é devolver a Deus o que ele já te deu. Nós estamos só devolvendo, honrando a ele o que ele já te deu. Ah, mas eu não vou dar para a igreja porque eu já vi que lá em igreja é meio assim, não confio, não interessa o que eles vão fazer com o seu dinheiro. O seu dinheiro é para Deus. Você está devolvendo para ele. Pai, eu estou devolvendo o que o Senhor me deu nesse mês de trabalho. É seu. Isso é honra. Você que começa a olhar, agora eu vou deixar essa para vocês começarem a olhar na vida de vocês, o que vocês acham que vocês não estão honrando a Deus que deveria, em qual área da vida, é no relacionamento, é de pai e mãe, é com filho, é com a parte financeira, o que está desarrumado, as emoções que estão em desordem, a gente tem que olhar para isso e buscar andar em honra, andar em honra. Tem posicionamento de filha e andar em honra. Essa é assim, é a porta de tudo para nós, né? A porta da prosperidade, de vida abundância, tá? Vou abrir para perguntas. Tinha muito mais coisa que eu queria falar, mas o tempo passa muito rápido, né? Espero que vocês entenderam alguma coisa. Não sei eu que vou convencer, é o Espírito Santo. Eu creio que a partir de hoje, tudo que vocês forem ler, vocês vão lembrar da honra, porque cada estudo aqui fala sobre isso um pouquinho, tá? Vamos orar então. Gostaram do estudo? Ficou claro? Então, eu recomendo que vocês leiam novamente o estudo, tá?
Pai, obrigado. Eu te agradeço por esse momento, pela tua palavra. A minha esperança, Pai, está na tua palavra. A esperança de todas nós está na tua palavra. Porque ela nos garante tudo que Jesus conquistou na cruz por nós. A morte do Senhor Jesus para nos limpar, para nos purificar de todo pecado que nós cometemos. E ela também nos garante uma vida em abundância, Pai. Pai, nós te amamos. Amamos pelo que o Senhor é, por tudo que o Senhor faz por nós, por tudo que o Senhor pode nos dar. Pai, te amamos. E acima de tudo, te honramos. E te buscamos todos os dias, Pai. Hoje nós estudamos sobre honra, Senhor, sobre fé. Estudamos aonde nós devemos andar, por onde nós devemos andar e como nós devemos andar. Entendemos que tudo que o Senhor Jesus conquistou na cruz foi por nós. Ô Senhor, obrigada. Obrigado porque nós somos suas filhas. Obrigado, Pai, por Senhor, nos cuidar, nos proteger, mesmo muitas vezes nós não reconhecendo isso, Pai. E se nós não estamos tendo uma vida abundante, Senhor, eu hoje compreendi que eu estou andando em desonra. Eu compreendi através da tua palavra. Pai, eu compreendi que eu abri portas, eu abri brechas para que o inimigo entrasse na minha vida através da minha desonra, entrasse na minha família. E eu não consigo enxergar, Pai. Eu não conseguia enxergar que eu estava em desonra. Eu não tinha esse entendimento. Mas a partir de hoje, muita coisa vai mudar. Eu busco e eu prometo que eu busco, e a partir de hoje, eu vou me posicionar em honra. Eu vou buscar mais a tua palavra. Eu vou buscar ser mais ativa na leitura da Bíblia, porque é ali que eu aprendo. E eu te dou a liberdade, Espírito Santo de Deus, para mudar a minha história. Eu sei que tudo vem de ti, Pai, e que se eu não andar em honra, eu não vou colher as suas bênçãos que o Senhor tem para mim. Pai, por isso que eu te peço, renova na vida dessas mulheres, aqui hoje, esse compromisso de te buscar em honra, em tudo que elas forem fazer, em todos os seus posicionamentos aqui, Pai, na vida natural, para que isso reflita no mundo espiritual e que elas sejam saradas e que elas sejam curadas, Pai, através desse posicionamento de honra, Pai. Espírito Santo, convença essas mulheres da honra. Convença essas mulheres e dê o arrependimento para elas, e que elas possam, na cruz, colocar tudo que elas precisam arrumar, essas emoções em desordem, que elas precisam curar, que elas possam levar para a tua cruz e ter a fé de que o Senhor é que vai fazer a limpa, que vai curá-las, que vai transformá-las, Pai. Que elas possam honrar seus pais, que elas possam honrar as pessoas, todas as pessoas, do jeito certo, para elas viverem tudo aquilo que o Senhor tem para elas, Pai. É assim que eu oro e peço para cada uma que esteve aqui, para quem esteve no Instagram também, que o Senhor abençoe e toque com sua mão poderosa. Toque no coração, na vida e mude a história dessas mulheres, Pai. E traga a convicção de que se elas andarem em honra, elas vão receber as suas bênçãos que está esperando por elas. Assim como o centurião e o leproso creram que Jesus curou, assim também elas precisam crer que o Senhor pode todas as coisas, que o Senhor é Deus, que o Senhor é nosso Pai, que o Senhor tem nas suas mãos tudo de melhor para nós. Então nos ajuda, Pai.
a nós sermos mulheres de honra a partir de hoje. Em nome de Jesus. Amém e amém. Uhul. Glória a Deus. Obrigada, gente. Que Deus abençoe a vida de cada uma. Eu creio que Deus tem grandes coisas na vida de vocês. Caminhem do jeito certo, busquem ler a palavra, não se desviem nem para a direita e nem para a esquerda, porque vocês vão colher os frutos. Vocês vão dar frutos. Tá bom?